E aí, pessoal, terminou o trabalho, Grêmio em São Paulo, saiu a lista e vazou o primeiro time. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Lembrando que a gente vai voltar com as promoções das camisas lá com a Grêmio Mania, numa ação muito legal. E hoje, quem quiser, entra ali no Instagram que vai ter a promoção da terceira camisa. Essa que o pessoal, uns gostaram, outros não, tá com 20% de desconto. Então, passa lá no meu Instagram, César Cidade Dias, e vai lá na Grêmio Marinha buscar essa promoção aí. Diz, ó, eu sou da milícia do CCD, quero algum desconto aqui. O pessoal vai abrir as portas, tanto na Ipiranga como lá no Iguatemi, uma loja nova, muito legal lá no Shopping Iguatemi. Gente, terminou o treinamento, acabou. Agora é arena. Não tem, é ir pro jogo. O Grêmio já tá a caminho de São Paulo, o Grêmio divulgou a lista de relacionados e já começou a vazar um time lá do vestiário. Pessoal que tá muito incomodado com os vazamentos, mas esse é um vazamento que não machuca ninguém. Esse na verdade, é muito mais em cima de especulações do que propriamente em cima de um problema que o vestiário possa criar em relação a isso. Então, vamos começar com a lista. A lista tem 3 goleiros. O Adriel volta para a lista, Breno e Gabriel Chapecó. Se colocou como dúvida alguma possibilidade aqui no gol do Grêmio, a informação que eu tenho é que Breno vai jogar contra o Santos. Então começamos por aí. Mas 3 goleiros, normalmente o Grêmio viaja com 2, muitas vezes... Na verdade tem viajado com 3, né? Mas dessa vez foi o Adriel, o Felipe está jogando a decisão do time de transição, lembrando que o Grêmio joga contra o Avaí, uma decisão também no domingo. Então, o Felipe ficou aqui, foi o Adriel. Felipe que está muito bem no time de transição. Laterais, o Grêmio relacionou 4. O Grêmio relacionou o Cortez, o Guilherme Guedes, o Rafinha e o Wanderson. Lembrando, o Diogo Barbosa, que foi o jogador contratado por mais dinheiro desse grupo aqui, tá fora dos planos, gente. Completamente fora dos planos do Grêmio, o Diogo Barbosa. O Grêmio pagou uma fortuna por ele. Mas agora não adianta a gente falar. Até o dia 9 de dezembro, o que nós temos que raciocinar, qual é o pensamento? O pensamento é sair da segunda divisão. Não dá para pensar em outra coisa, não dá para visualizar outra coisa. Não dá para a gente ter esse entendimento. O nosso entendimento até lá é exatamente esse. Não adianta a gente ficar remoendo, pensando o que errou, que agora não adianta. Depois a gente vai fazer o julgamento que precisa fazer, vai fazer a análise que precisa fazer, para a partir daí a gente ter alguma noção mais forte do que fazer. Vamos aos zagueiros. Os zagueiros, lembrando que os laterais, os titulares, vocês já imaginaram, é Wanderson, é Rafinha. Os laterais esquerdos vão no banco para uma composição durante a partida. Os zagueiros, Walter Kahneman, Paulo Miranda, Tonhão e Juan. Informação, Juan está confirmadíssimo. Existia uma dúvida entre Tonhão e Kahneman. E a informação é, Walter Kahneman está fazendo tudo que pode para jogar. Ele incorporou a ideia de tirar o Grêmio, e o Gringo é uma das grandes lideranças positivas do vestiário nesse momento. Se ele é de fato meio complicado, em época de renovação, e acontece sim, nesta hora o Gringo está se fazendo, está se mostrando. E ele está mordendo tijolo. E isso é... A gente aqui conta muita história ruim às vezes, tem que contar as boas. E essa é boa, né? Lideranças importantes, quem está tomando frente à liderança é o Jeromel, como sempre, mesmo fora do campo, o Walter Kahneman tomando frente, o próprio Rafinha também, de alguma forma, absorvendo as linhas de liderança do vestiário. Está acontecendo isso, então a gente está aqui também para relatar. Volantes a gente sempre tem que relatar, porque a base do time tem sido essa, né? Então vamos lá, os volantes. Volantes relacionados, Darlan, Lucas Silva, Sarará, Thiago Santos e Vitor Bobsin. Mais uma vez, Fernando Henrique fora dessa relação, e Fernando Henrique também não tem jogado no time de transição. Não sei se dessa vez vai jogar, mas não tem jogado lá também. E aqui
ele não está aparecendo, parece que perdeu um pouco espaço em relação a Vitor Bobs. Então a gente tem para time titular, a expectativa é Thiago Santos e Lucas Silva. Eu tenho alguma ideia de que possa ter alguma surpresa relacionada ao Sarará, mas aí vocês, quando o primeiro time que vazou for aqui citado, vocês vão ver que não é com o Sarará. Mas eu tinha uma ideia de Sarará aparecer, então Thiago Santos e Lucas Silva. Os meias relacionados, tá? Nós temos aqui Campas, Jean-Pierre e Jonathan Robert de volta. Jonathan Robert de volta. Aqui, 3 jogadores, vocês vão ver no time que vazou, uma ideia um pouco diferente até, mas lembrando que Jean-Pierre começa a ganhar espaço mais uma vez no ambiente interno, algo que não acontecia com ele e que aos poucos está acontecendo. Os atacantes relacionados: Alisson, Churin, Diego Souza, Douglas Costa, alguns diziam, mas ele sentiu, nada aí, tá confirmadíssimo, Everton e Ferreira. Everton na lista, o Elias, que treinou os 2 dias, voltou para o time de transição, lembrando que Elias hoje é centroavante. O Elias não é um homem de lado como foi até os 18 anos, ele foi, depois ele virou um homem centralizado no vestiário. O Thiago Gomes até lá no time de transição colocou ele como centroavante e ele joga hoje como centroavante. Então ele viria para esse grupo para disputar com o Churin e Diego Souza. O Filipão deixou ele lá, mas a porta se abriu de fato. Aquilo que eu falei para vocês no vídeo, acho que de quinta-feira, é exatamente isso. A porta se abriu completamente. O Elias treinou bem, e o Elias, olha, se alguma coisa acontecer diferente no jogo contra o Santos, não se surpreendam se segundo ele for para Fortaleza. Lembrando que o Grêmio, ele vai para Santos, joga, vai para São Paulo, capital, e vai para Fortaleza. Ele nem vem a Porto Alegre. Então, são dois jogos e o Grêmio não vem a Porto Alegre. Uma excursão, entre aspas, duríssima neste momento. Duríssima. Porque tem um Grêmio com dificuldade no campo, com dificuldade na tabela, e para 2 jogos, uma final por 6 pontos jogando esse campeonato, e o outro para um time que está jogando lá em cima. Ou seja, é o quadro do problema, mas é o que tem e nós temos que encarar. E vamos ao primeiro time que vazou. Isso que nós temos que falar agora. Por quê? Porque as informações elas vão circulando, eu venho aqui, trago para vocês, a gente vai discutindo e vai conversando sobre o jogo de amanhã, que é uma decisão de Mundial, que eu vou estar lá na Band, a gente vai conversar muito lá. Mas, e depois eu vou fazer uma live por volta de 7 da noite, ainda lá, aqui no nosso canal. Mas, o primeiro time que vazou tem Breno, Wanderson, Juan, Kahneman e Rafinha. O meio-campo tem Thiago Santos, tem o Lucas Silva e tem Campas ainda. No lado direito, Douglas Costa, no lado esquerdo, o Alisson e lá na frente, o Diego Churin. Esse é o time que vazou, que está circulando no ambiente como o time que entra em campo amanhã. Portanto, Churin, com Diego Souza indo para o banco, com Alisson ainda, com Ferreira esperando e como estratégia para mudança de ritmo de jogo, se necessário for, e ainda mais uma aposta em Campas. A ideia é que o Churin faça também uma composição dos volantes e que o Campas tenha liberdade para jogar. Então o time é esse. Ainda com o Jean-Pierre ganhando espaço, com as informações que eu tinha do Sarará também, mas o time que vazou é exatamente esse. Um time que tem meio campo, que tem volantes, que tem habilidade no meio para frente, com Campas e com Douglas Costa, que tem vivacidade com o Churin e também com o Alisson, e a gente espera sinceramente que o Filipão tenha muita sorte nessa escolha e que a gente consiga vencer e sair, pelo menos momentaneamente, desse problema. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.